as principais lideranças da nossa cidade, da nossa região, do país e do mundo, né? Dialogando com lideranças, ultrapassando fronteiras. Você já conhece o supermercado Chibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 4.000 metros de área de venda com 30 pontos de check-out para atendimento, lanchonete e restaurante no local, onde todos os dias é servido almoço das 11 às 15 horas com um cardápio variado. Além disso, o supermercado oferece 9 lojas de conveniência com diversos tipos de serviço, 2 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Chibata possui cerca de 400 vagas de estacionamento, sendo 300 só na área interna, com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. Chibata, de família para família. Olá para você de casa, uma ótima noite para você que está entrando aqui na TV Cenário. Sempre é um grande prazer, um privilégio poder conversar com você, bater um papo, né, falar de tudo o que acontece na nossa região e através deste programa Dialogando com Lideranças, você fica tudo sabendo de tudo que acontece na vida, né, dos políticos da nossa região. Ainda mais esse ano, 2020, ano de eleição, então é muito importante. Para quem não sabe, esse programa nós criamos para poder entrevistar as principais lideranças aqui do nosso Alto Tietê, de Ferraz, Suzano, Mogi, e neste caso de hoje, de Santa Isabel. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome do entrevistado, mas antes disso, eu já quero pedir para você que está me assistindo aí, compartilhar. Já vou mandar uma boa noite para a galera que está chegando aqui, é sempre muito importante a sua interação, o seu comentário e principalmente o seu compartilhamento. Então já quero pedir para você de casa aí compartilhando, tá bom? É muito importante, como eu digo sempre, a sua participação. Deixa eu aproveitar, como sempre, dar uma boa noite, né, para vocês, que esse programa só tem validade por conta de você aí de casa, do trabalho, da condução que está me assistindo através, né, ou da sua Smart, ou do seu celular, de onde você estiver, é sempre um privilégio contar com a sua presença aqui. Quero mandar uma boa noite para Cá Salles, que está sempre nos assistindo, o Joel da Silva tá aí, o Diego Pinheiro, Daniel Nunes, meu amigo Rafuzinho, Rafu Júnior tá aí também nos assistindo, o Calango Carlos tá aí, compartilha aí, gente, é muito importante a gente bater um papo e falar das notícias e principalmente dos nomes da nossa política aqui do Alto Tietê. Hoje nós vamos conversar com ele, tá presente aqui é o Kleber Vinícius Kechner, mais conhecido como Clebão do Posto. Ele tem 40 anos, é comerciante, natural aqui de Ferraz de Vasconcelos e mudou para a cidade de Santa Isabel há 20 anos. Há 4 anos, ele foi 4 anos assessor parlamentar, né, da Câmara de Vereadores, foi o terceiro mais votado nas eleições de 2012 e o segundo mais votado nas eleições de 2016 com 835 votos.
correspondente a 2,79% dos votos válidos. Então, abre a tela aí, Luiz. Vamos conversar com ele que já está presente. Clebão, boa noite. É sempre um grande prazer ter você aqui. Antes de mais nada, boa noite para quem nos assiste. Boa noite a você, internauta. Boa noite, Jair. Boa noite a toda a equipe técnica. É um prazer, uma honra, uma satisfação muito grande hoje estar presente aqui. E num programa na qual eu acompanho, sou fã. E vale a pena, muito prazeroso estarmos pela primeira vez aqui, tomara que seja a primeira de muitas, e à sua disposição. Para o que você quiser perguntar, e o pessoal também quiser perguntar, estamos à disposição, Jair. Tá certo. Ó, lembrando você de casa, que daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas perguntas pro Kleber, né? Clebão do Posto. De você de casa. Então é muito importante, vai mandando as perguntas, que já tem a equipe aqui responsável em selecionar as perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai perguntar. Eu quero começar o programa mandando boa noite pro meu amigo Ayrton Costa. Ele é um rapaz aí que trabalha super bem da EcoArts. Coloca a arte aí da EcoArts, parceiro nosso. Por que eu tô falando deles? Essa bancada maravilhosa que nós estamos hoje aqui no programa. Foi ele quem fez, mandou pra gente. Eu falei, contrapartida, nós vamos divulgar. Coloca mais uma vez a arte, que eu quero ler, né, o número do celular, o 963851273. EcoArts, pensou em móveis, pensou EcoArts, tudo planejado para você, da sua casa. Clebão do Posto, eu fiz uma introdução prévia, mas um pouquinho mais a fundo, conta um pouco dessa sua história, sua saída aqui de Ferraz de Vasconcelos há praticamente 20 anos, e por que escolheu Santa Isabel? Então, Jair, como todos sabem, eu sou daqui de Ferraz, fui criado aqui em Ferraz. E minha família, meus pais meu pai ainda é comerciante, tenho muitos parentes aqui em Ferraz de Vasconcelos. E lá desde 86, o meu tio tem sítio em Santa Isabel. E de tanto eu frequentar aí os finais de semana com o meu avô, com a minha avó, com meus pais. E desde criança foi nascendo uma paixão, um amor. E quando eu ia embora de Santa Isabel, pensava lá no meu inconsciente ainda, eu ainda vou morar nessa cidade. Aí você foi pra lá pra trabalhava aqui, trabalhava no comércio com meu pai, sempre trabalhei desde os meus 11 anos de idade na Autopeças Vila Correia. E quando eu fui chegando aos meus 20 anos de idade, foi chegando a hora de bater asas e ter a sua própria vida. E eu falei, eu vou para Santa Isabel. E fui para lá ser comerciante. Abri uma casa country lá em Santa Isabel. Eu tinha 19 anos na época, uma casa noturna no estilo country. Depois eu fui começando a me inteirar na vida social e política da cidade. E assim que foi começando, eu vim receber o convite para ser assessor parlamentar na Câmara Municipal de Santa Isabel. E eu já sempre gostei de política, estudante de direito, e eu sempre gostava de estar direcionando minhas atenções ao direito administrativo. Então é uma área que eu gosto muito. Eu gosto de política porque eu entendo que a política é a única forma da gente poder realmente mudar a vida das pessoas e para melhor. E aí veio vindo as oportunidades. Eu saí como vereador, graças a Deus fui eleito em 2012, assumi em 2013 a 2016. Foi um mandato duro, porém muito prazeroso pelas realizações. E agora estamos no segundo mandato, graças a Deus fui o segundo vereador mais votado e estamos lá, dedicando a nossa boa vontade a serviço de Santa Isabel. Ó, eu acho que você de casa já deve ter matado a charada, né? Ele falou Autopeças Vila Correia, sobrenome Kestner, já sabe de quem ele é filho, né? Está aqui presente meu amigo Vanderlei Kestner, que é o pai. Eu não sabia, você acredita que eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás? Que grata surpresa saber que o Vanderlei, né, tá aí a veia política, né? Agora a gente entende por que você é vereador. Todo mundo sabe que o Vanderlei é empresário na cidade também e também tem essa veia política. Já foi aí diversas vezes peça fundamental aqui em Ferraz de Vasconcelos, já foi presidente da Associação Comercial, saiu vice-candidato a prefeito da chapa da doutora Elaine na última eleição. Eu tava tentando excitar ele para ver se ele viria candidato esse ano, mas parece que ele não virá candidato, mas é uma grata surpresa mais uma vez. Vamos falar um pouquinho agora, né, desse seu trabalho que você assumiu, né, o primeiro mandato. E o primeiro mandato, na sua opinião, eu sei que é muito início, mas se vou falar de primeiro mandato, a sua principal marca que você deixou no primeiro mandato enquanto vereador? O primeiro mandato, Jair, foi na gestão do ex-prefeito Gabriel Gonzaga Bina, o mais conhecido como Padre Gabriel. Eu faço parte do PL, Partido Liberal, que na época era então Partido Republicano PR,
Partido da República, e nós também concorremos à prefeitura com um candidato nosso do partido que veio a perder para o Padre Gabriel. Então foi um mandato que eu já assumi no meu primeiro mandato como vereador, tendo uma visão do governo como oposição, por ter tido essa concorrência, concorrido, né, com o meu partido à prefeitura, e nós não obtivemos sucesso. O padre foi muito bem votado, era um candidato que estava bem consolidado lá no meio da população. E foi um mandato que a cidade sofreu bastante. O padre teve muitas dificuldades para conseguir desenvolver o trabalho de gestão da cidade. Eu, durante os 4 anos, eu fui oposição. Você foi oposição a ele? Oposição durante os 4 anos, não por termos perdido uma eleição. Porque esse ano, nesse mandato, eu não sou uma oposição ferrenha à prefeita, mas no mandato do padre Gabriel, até por um posicionamento político do governo, que sempre via como o inimigo e não o adversário. Na política nós não temos inimigos ou amigos, nós temos adversários ou apoiadores. Então eu fui desenvolvendo o meu trabalho, fazendo uma oposição construtiva, nunca destrutiva, sempre respeitando a pessoa, o ser humano do padre Gabriel, que até hoje converso com ele, é um amigo e respeito muito como pessoa, mas como gestor eu tinha minhas objeções. E eu tenho por compromisso, por estar num cargo de representatividade, zelar pelo interesse da população. E ele não conseguiu desenvolver todo o seu plano de governo, suas pretensões, então nós tínhamos que fazer esse trabalho de oposição, e a oposição é importante, né? Com certeza, a oposição faz parte fundamental num bom ou não tão bom governo, mas a democracia tem que preservar, e a oposição, quando ela é sadia, sem pessoalidade e apenas com interesse político-administrativo, foi o que eu tentei fazer e graças a Deus fiz bem feito, tanto que a resposta veio nas urnas no próximo mandato. Já que você falou do padre Gabriel, eu vou dar uma adiantada aqui para vocês que não recordam, ou por nome, você deve vagamente lembrar. Na gestão do Gabriel aconteceu um fato muito curioso e até muito impactante. Por que eu estou entrando nesse fato? Aqui em Ferraz de Vasconcelos, a Câmara Municipal aprovou no final do ano, através de um pedido do prefeito municipal, a aprovação da Câmara para aprovar a AOS. Né? Certo. Para poder gerir aqui os postos de saúde, a organização social, né, que é contratada pela prefeitura, e passou na Câmara Municipal e foi muito comentado. Eu me recordo que eu falei bastante da cidade de Santa Isabel, porque aconteceu um caso inusitado lá, que praticamente tiveram que alugar um ônibus para levar um monte de gente para a cadeia, por conta disso daí que você vai ver agora, e depois você vai falar um pouco desse caso, a gente fazer uma bater um papo, tá? Perfeito, eu sei que você conhece tranquilo. muito, foi vereador nessa época, gostaria que você falasse um pouco disso. Solta aí, Luiz. Olha, são tantos os suspeitos de corrupção no município da Grande São Paulo que hoje os presos tiveram que sair de ônibus da delegacia. Ex-secretários e servidores públicos da gestão passada são investigados por desviar dinheiro dos postos de saúde da cidade. Foram tantos presos de uma só vez que a delegacia de Santa Isabel, a 50 quilômetros de São Paulo, precisou ser fechada. E foi necessário um ônibus levar os suspeitos até o centro de detenção provisória. Eles saíram sob as vaias da população. A operação do Ministério Público levou para a cadeia 20 pessoas, entre elas os ex-secretários de Finanças e de Saúde da gestão passada. É só uma pincelada para você que está em casa. Que caso, né? Foi por conta também de uma organização social, né? De uma AOS que geria lá os postos. Me conta um pouquinho dessa história, o vereador. Ô Jair, é uma história que lamentamos muito, né? Lamentamos muito esse ocorrido, porque é uma marca que fica eternamente na história administrativa da cidade. Todas aquelas prisões, nós conhecemos a fundo a cidade, as pessoas que faziam parte de toda essa situação. Muitos ali foram inocentes. Muitos inocentes que foram para uma averiguação, pessoas que não tinham nenhuma ligação direta com a OS ou
com a prefeitura ou com o gestor do contrato na situação. Você sabe que a utilização de OS nos municípios é uma prática comum e aceitável pelo Tribunal de Contas, até pela questão da falta de expertise técnica, condição de abertura de concurso público para uma prefeitura poder fazer a gestão das unidades de saúde. E a OS que estava nessa situação em Santa Isabel ficou caracterizado, segundo, não o Kleber falando, mas as investigações do Ministério Público, que houve irregularidades no processo licitatório. Inúmeros atos para você conseguir concluir um processo licitatório e que tenha prazos a ser cumpridos, desde sua publicidade, seus prazos de recurso, isso foi feito praticamente num tempo que seria inexequível, humanamente impossível. E aí caracterizou-se que houve crime na licitação. Por isso, o pedido do Ministério Público e que foi acatado pela polícia, onde fez a condução de todos desses personagens para maiores averiguações. Mas continua o processo hoje rodando. Você falou uma coisa muito importante, para deixar bem claro, que eu sou a favor das OS, viu? Porque tem muitos lugares que a OS funciona sem dúvida perfeitamente. Mogi das Cruzes, por exemplo, tem OS lá. Eu fui esses tempos atrás levar o meu filho no hospital que é gerido por uma OS, parecia um hospital particular. Então não é em todo lugar, mas tem que tomar muito cuidado. Aqui em Ferraz de Vasconcelos ficou assim, muito preocupante, até por conta da forma que parecia que estava sendo feito, né, essa contratação, meio que goela abaixo, votação na madrugada, né, a Câmara aprovando a toque de caixa, e aí teve uma instituição que entrou com um pedido, deu uma bloqueada, parece que agora vai voltar. A gente não é contra a OS, né, a imprensa, eu sou a favor, mas tem que ter clareza. Eu acho que tem que fazer um governo participativo, conversar com a sociedade para saber para onde que vai, quais são os departamentos que serão geridos a OS no nosso município. Eu acho que é isso que faltou, mas graças a Deus agora parece que as coisas estão encaminhando, parece que foi aprovado e as coisas vão se resolver. A prefeitura recentemente divulgou uma lista, né, de quais postos de saúde neste início serão contemplados com a OS, e isso que é muito importante, é clareza, né, que fique bem claro isso daí. Mas os fatos lá na cidade de Santa Isabel não parou por aí. Parece que é uma cidade lá que é de muita polêmica. Vou falar de outra polêmica rapidamente, depois a gente vai falar um pouco do seu mandato, tá? A gente mudou a ordem aqui, mas eu quero saber, né, o seu trabalho, que é muito forte. A gente dá esse jeito, né, para chamar a atenção das pessoas, mas daqui a pouquinho vocês vão saber o trabalho muito forte que o Clebão do Posto faz lá, né? Tem aqui sobre a prestação, né, de contas de mandato 2017 a 2020, nós vamos falar muito sobre isso, mas já que nós entramos nesse fato de polêmica, recentemente, né, a prefeita Fábia Silva, tem a foto da Fábia Silva Porto lá? No final do ano passado eu gostaria que você falasse bastante desse caso, né, porque chamou muito a atenção. A Fábia, assim que assumiu o mandato dela, ela foi... fizeram, né, uma denúncia, foi constatado que ela comprou uma casa, tem a casa aí também, a pessoa ganha a eleição, né, assim que assume, primeiro ato da mulher é comprar essa casa aí, ó, R$1,5 milhão, né, R$1,5 milhão, e acontece, fizeram uma investigação, denunciaram a Câmara Municipal, e naquele momento, até você, vereador, não foi a favor de caçar a mulher, mesmo com várias evidências que a empresa que prestava serviço da cidade lá depositou o dinheiro na conta da dona dessa propriedade, e mesmo assim vários vereadores, inclusive o senhor, foi contra a cassação dela naquele momento, né? A abertura da CPI, depois da CP, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Jair, eu acho muito oportuna a sua questão. O que nós devemos deixar bem claro é o seguinte: após a eleição tem a declaração de bens de todos os eleitos, sejam eles os vereadores, a prefeita e vice-prefeito, e ocorreu essa situação da casa. Foi motivo sequencial depois a abertura de uma comissão parlamentar de investigação na Câmara, uma CPI. Ela teve todo o seu trâmite realizado normalmente, como toda comissão de investigação dentro do Legislativo. E aí, quando se reuniu todas essas provas, a questão do depósito, isso paralelo ao trabalho legislativo de investigação, tinha-se também uma denúncia no âmbito judicial. E o que há de se ressaltar é o seguinte:
o vereador ele tem dentro das suas prerrogativas suas limitações. O que nós temos que julgar e está na lei orgânica, isso é constitucional, qual a competência de julgamento dos vereadores? Infração político-administrativa. O que seria infração político-administrativa? Diante de todos os fatos, da compra do imóvel, dos depósitos apresentados, a defesa das pessoas envolvidas, da prefeita, do ex-marido dela, da empresa, do proprietário da casa, reúne-se esse rol de provas, isso é levado para análise também jurídica do legislativo. Então, por mais que se tenha ou algum indício de irregularidade que saia da esfera da infração político-administrativa, não é mais responsabilidade dos vereadores. É prerrogativa do vereador. Eu não tenho nem o direito de querer agir. O que acontece? Quando se fecha essa investigação, foi colocado pelo vereador relator o pedido de cassação da prefeita, os vereadores analisam, é feito um parecer jurídico, pelo jurídico da Casa Legislativa, reunindo as provas e mostrando evidentemente as nossas limitações, que pode-se ter indícios de improbidade administrativa, de algum crime de tráfico de influência. Isso pode ser indícios, depois vai ter que ser feito um processo melhor de investigação. Mas no âmbito da infração político-administrativa, a prefeita tirou dinheiro da saúde e comprou a casa. Não aconteceu. A prefeita tirou dinheiro do transporte e comprou a casa. Não conseguimos deixar caracterizado. Então, diante de toda a investigação. Então, por que eu me posicionei diante da não cassação da prefeita? Porque houve desvio do objeto do pedido. Porque eu peço uma cassação por uma improbidade administrativa, por um crime de tráfico de influência, mas não é o que a Câmara poderia estar julgando. Só existe uma matéria que a Câmara poderia, naquele caso, estar julgando. Infração político-administrativa, caracterizado o desvio do dinheiro de um setor público para o benefício particular dela. Entendeu? Então ali cai por terra. E eu sou um vereador legalista. Eu não poderia usar isso como populismo, como politicagem, eu querer enterrar politicamente a prefeita e me levantar nas costas dela, entendeu? Eu acho que não seria coerente, não seria justo e não é a minha linha de trabalho. Por mais, até se eu tivesse pretensões políticas para 2020 ou se eu fosse oposição à prefeita. Infração política administrativa. Hoje ela continua respondendo o processo, teve um pedido de afastamento do cargo, ela foi afastada, eu estava presidente da Câmara, dei posse ao vice, ela voltou, tudo através de quê? Atos jurídicos, que é o que ela está respondendo agora por força também no Ministério Público. Então, é uma competência jurídica e não uma competência legislativa. O caso de improbidade, tráfico de influência, formação de quadrilha, qualquer outra caracterização que o Ministério Público consiga deixar evidente. Mas sai da seara do Poder Legislativo, não somos competentes para afastá-la pelo aquele pedido pelo relator. Tá certo. Ó, quero mandar uma boa noite pro meu amigo Valdemir Taveira. Eu acho que vou até fazer a pergunta do Valdemir, que já tá perguntando aqui. O Aleph Rodrigues, o Kleber também tá nos assistindo. Bastante gente aí. Compartilha aí, galera, o link do Dialogando com Lideranças. O Valdemir Taveira tá perguntando qual que é o orçamento de Santa Isabel. Acho que em torno de 180 milhões, é isso? Nós aprovamos agora no final de 2019, nas últimas sessões, para 2020, um orçamento de 173 milhões de reais. Quase acertei, hein? Quase, tá bem inteirado. Tô bem inteirado. 173 milhões. Tá certo. 173 milhões de reais. Vai fazer bastante coisa, hein? Precisaria ser um pouco maior diante da carência da cidade. É isso que eu vou falar agora. Vou falar da prefeita, então, que esses dias deu entrevista a um outro grupo de comunicação e disse que ela fez um trabalho em 3 anos, mais do que o prefeito lá, o Hélio, né? Que é do PL Buscarioli, é isso? Hélio Buscarioli. Você acredita nisso? Que ela trabalhou mais do que o Hélio? Porque assim, eu conheço um pouco o trabalho do Hélio lá, ele é muito bem quisto, tanto é. Ele está sendo cotado lá, as pesquisas prévias mostram que ele está na frente das pesquisas. E ela vai dar entrevista dizendo que com todos esses problemas que aconteceu, que essas denúncias de irregularidade, de desvio de dinheiro, não da prefeitura, mas de coisas ilícitas, mesmo assim ela está dizendo que a cidade está bem. Eu tenho acompanhado algumas páginas lá da cidade, tem muita gente reclamando de infraestrutura, de saneamento básico. Tá tão bom assim que ela está falando, uma coisa não é bem assim, cara. Ô Jair, nós temos que ser justo e claro e dizer o seguinte: quando a prefeita fala que o que ela fez em 3 anos foi muito mais que o prefeito Hélio Buscarioli fez, eu vivenciei, trabalhando já como assessor da Câmara Municipal no 2º mandato do seu Hélio,
No primeiro mandato eu sou comerciante na cidade, estava ali vivenciando o dia a dia do que o prefeito Hélio Buscarioli pegou a cidade e no que ele deixou. Ele pegou uma cidade com orçamento de 48 milhões e entregou com 120. O seu Hélio fez mais de 100 obras em 8 anos, inaugurou e mudou em muitos sentidos a história da cidade e foi um divisor de águas. Então, a senhora prefeita Fábia tem todo o meu respeito, minha admiração e até minha amizade que eu tenho com ela. Foi secretário dela também? Fui secretário, aceitei o desafio pelo meu compromisso com a cidade. Agora eu acho só que é muito pretensioso da parte dela não respeitar uma história igual a de Hélio Buscarioli, não respeitar uma história de trabalho, onde fez um divisor de água, onde conseguiu mudar um orçamento quase triplicando de uma cidade onde não tem indústrias, não tem formas de captação. E se hoje ela desfruta de um orçamento que é capaz de se fazer alguma coisa, é porque uma base administrativa, uma base de arrecadação foi criada por Hélio Buscarioli. Então a prefeita sempre terá, a prefeita Fábia Porto, meu respeito, minha admiração dentro da sua força de vontade, da sua vontade, sua garra de trabalho. Agora ela falar que ela foi melhor, que ela fez muito em 3 anos, mais que Hélio Buscarioli, ou ela não acompanhou o prefeito Hélio Buscarioli, ou ela estava morando fora de Santa Isabel na época, ou ela está se imbuindo apenas do período eleitoral e querendo se colocar num patamar que ela não deveria falar nem do senhor Hélio Buscarioli, nem do padre Gabriel, nem da ex-prefeita Ângela, nem de Nenê Simão. São situações diferentes, momentos econômicos diferentes, momentos administrativos diferentes. Todos eles erraram, todos eles acertaram. A população foi quem colocou e quem tirou eles quando não acharam. Agora, deixe que ela faça o trabalho dela. Quando ela não estiver mais no cargo e se a população falar que ela foi melhor que todos, aí eu acredito, porque a voz do povo é a voz do Deus. Agora, ela falar que fez mais que Hélio Buscarioli, 3 em 8, ela não devia estar morando em Santa Isabel. Tá certo. Eu quero até falar com a Fábia Silvia, né, que é a prefeita lá. Eu tenho certeza que se ela não estiver assistindo agora, ela vai assistir posteriormente. Fazer o convite também, se ela quiser me falar também. A gente costuma sempre ter, nós somos um canal totalmente imparcial, um canal que dá oportunidade para todos. E se ela se sentir à vontade de querer vir aqui no programa, está feito convite. Depois a gente divulga os contatos, mas é muito fácil. A gente vai receber, vai sentar aqui e a gente vai falar um pouco também da cidade através da ótica dela, né? Porque a ótica que eu estou acompanhando não é bem o que ela está divulgando, mas ela tem todo o direito de mostrar, né, e provar que o que eu estou falando aqui não é verídico. Quero mandar uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo. É muito importante vocês participarem. Vamos falar um pouquinho das ações agora do Clebão. Ele voltou agora com tudo para a Câmara de Santa Isabel. Coloca uma foto dele lá na tribuna. Tem essa foto aí bacana. Bonito, né? A Câmara lá, né? Volta aqui que eu vou falar. Eu tenho que falar. Volta aqui. Olha que câmera bonita, meu Deus do céu. Põe de novo lá a câmera. Coloca lá. Coloca a câmera lá. Olha que bonito. Dá uma olhada nessa câmara aí, Santa Isabel. Ferraz de Vasconcelos parece um puleiro, a câmara aqui em Ferraz. A câmara de Ferraz de Vasconcelos ali é coisa ridícula. Tem aqui a câmara aqui, o vereador, não sei se você sabe, tem uma câmara aí que gastaram 5 milhões de reais, né, das outras mandatos, dinheiro do contribuinte, das pessoas que estão me assistindo agora, tá abandonado, virou uma Cracolândia ali praticamente, que ninguém faz nada. Né? Ninguém faz nada. E aí, quando eu olho uma câmera dessa, coloca a luz na tela de novo. Quando a gente olha uma câmera bonita dessa aí, a gente percebe o quanto o nosso dinheiro aqui está sendo mal investido. Então, fica um alerta aí para os vereadores. Olha que coisa chique. Imagina a imprensa. Eu fico imaginando, né, eu com o grupo de comunicação em Ferraz, chegar numa câmara bonita, ter um lugar reservado pra gente lá, não ficar naquela cadeira apertada que não dá nem para passar 2 quando senta aqui na Câmara de Ferraz de Vasconcelos. Fica um alerta aí. Já convidei várias vezes o presidente da Câmara de Ferraz de Vasconcelos, meu amigo pessoal, Agílio Nicolas, mas enquanto presidente da Câmara está deixando a desejar demais, na minha opinião. Já convidei ele para falar um pouco sobre o trabalho que ele executa enquanto presidente da Câmara, mas ele insiste a negar os meus pedidos. É um direito que ele tem, né? Obrigado, mas eu gostaria de saber por que essa Câmara aí de Ferraz de Vasconcelos está totalmente abandonada e se ele não vai fazer nada nessa gestão dele aí, 2 anos, está terminando já, para poder modificar essa realidade. Mas vamos lá, você já chegou, né, derrubando aí veto junto com os vereadores da atual prefeita. Você fez pedido para a prefeitura, né, a grosso modo, para vocês entenderem. O vereador manda um projeto para a prefeita para poder melhorar a vida da comunidade.
a prefeita, por algum motivo, rejeita o pedido, volta para a Câmara e a Câmara vai e derruba o veto da prefeita e vai colocar meio goela abaixo da prefeita, porque coisa pro povo, a grosso modo é isso, viu? Aqui a gente não fica colocando muita técnica não, porque as pessoas que assistem a gente sabem que é isso praticamente que foi feito lá nessa volta sua da Câmara de Santa Isabel. Ô Jair, você está bem inteirado dos assuntos de Santa Isabel, hein? Tá pesquisando bastante. Realmente, o que aconteceu nessa semana nós temos a lei orçamentária anual que foi aprovada pela Câmara Municipal, enviado pela prefeita no final de setembro. Foi passado todos os processos de avaliação da Câmara Municipal pelas comissões permanentes de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento e todas as demais comissões permanentes, porque faz parte do rito. Ali abre-se os prazos de atuação dos vereadores no orçamento. É o único momento que o vereador pode atuar no orçamento, não fazer. A matéria é exclusiva do Executivo. A prefeita fez a lei orçamentária. O vereador só pode atuar no momento de emendas, onde você tira de um local e coloca em outro onde você acha que é uma prioridade, que é uma vontade da população. E da forma que nós mandamos para novamente a prefeita, aprovado, foi levado em plenário, foi aprovado por unanimidade essas mudanças. Numa dessas mudanças que também caracterizamos, que chamamos de emenda, tem uma emenda de minha autoria de 1.160.000 no orçamento da saúde, criando a terceira equipe médica na UPA. O que é uma reivindicação da população. A UPA foi aberta há anos atrás com 3 equipes médicas, passou por mudanças no governo do Padre Gabriel e veio a reduzir para 2 equipes e está vindo trabalhando com 2 equipes. No momento onde a economia do país não vai bem, migra-se muito pacientes do privado para o público. Mudou, aumentou o movimento em 30% pela situação financeira do país, a população vem crescendo e as esperas começaram a ser um número de reclamações muito grande na espera, porque são só 2 médicos. Quando tem que sair um médico com uma transferência de paciente para a Santa Casa ou para os hospitais de referência, fica um médico apenas. E aí eu achei por bem fazer essa emenda, foi analisada por todos os nobres pares, foi votada, aprovada, e aí voltamos do recesso legislativo em janeiro, e agora para essa segunda sessão, pasmem, quando chegamos sem receber nenhum aviso, nenhuma justificativa, nenhuma conversa, nem uma explicação prévia, chegou os vetos da senhora prefeita, com relação a essa criação da equipe de 1.160.000 e uma outra de 1,5 milhão de uma pavimentação de uma rua que seria muito importante para a malha viária de Santa Isabel. E quando nós fomos ver a justificativa da Vossa Excelência, senhora prefeita, ela colocou que é um ato inconstitucional, ilegal e sem interesse público. Então, se isso não é interessante para o povo, que é interesse público, é isso. Algo que é interessante para o povo, para os mais carentes. Isso não é o que é, então. Então, a criação de uma terceira equipe médica, nós abrimos audiência pública antes de eu fazer essa emenda, escutei a população. Teve um governo participativo, sem audiência pública, porque esse é o rito obrigatório para ter legalidade. Certo. Então, eu escutei a população, coloquei no orçamento, cumprindo o rito, mudei o PPA, que é o plano plurianual, para incluir no PPA, mudei a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí ele passa a ter legalidade, e não a ilegalidade justificada para a prefeita. Falou que é inconstitucional, se fosse inconstitucional não teria corrido os prazos abertos para a atuação dos vereadores, aprovado através de parecer jurídico, aprovado em plenário, e votado a favor. Então foi isso que aconteceu. As justificativas da prefeita, ela teria 1.001 justificativas, e eu entenderia se tivesse conversado. Só que quem respondeu por ela, jogou ela num buraco, na escuridão da falta de sabedoria com relação à matéria legislativa. E aí voltou por unanimidade, os vereadores vetaram, né? Derrubamos o veto. Derrubou o veto. Derrubado o veto, basicamente pela justificativa que foi infundada, incoerente e equivocada. Tá certo. Quero mandar uma boa noite aqui para bastante gente aqui. É Bia Ferreira tá nos assistindo, Vladimir Taveira, Regiane Santos,
Marcelo Felipe, e aproveitar e mandar uma boa noite pro Gilson, meu amigo Gilson da Associação Comercial, que está aqui, né, pessoalmente assistindo ao vivo aqui. Pedir para você que está assistindo agora, compartilha, que tem muita coisa que a gente vai bater um papo. Se tiver pergunta aí, pode fazer você de casa, que minha galera tá anotando aqui. Se não tiver, é legal, porque as pessoas estão gostando de ouvir a fala do Kleber, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as eleições desse ano. Kleber, então, o que a gente percebe é o seguinte, mesmo de longe, eu andei fazendo algumas pesquisas lá sobre a cidade, a gente percebe que alguns vereadores, né, e sem falsa modéstia, e sem querer te vangloriar, e a gente percebe que você faz um trabalho muito bom lá, tanto é que você teve coragem, porque não é todo mundo, só tem coragem de fazer isso daqui quem tem trabalho, né? Quem não tem não vai fazer, senão vai passar vergonha. Você gravou um vídeo falando sobre este assunto aqui, dizendo que ia entregar casa por casa a prestação de contas do seu mandato 2017 a 2020. Coloca na tela aí, ô Luiz. Olá, amigos abelenses. Durante esta semana, todos estarão recebendo em suas residências esse informativo que é a prestação do mandato de 2017, 2018 e 2019 do vereador Clebão do Posto. Dentro desse informativo, eu quero trazer para você e que sua família também possa acompanhar todo o trabalho que eu fiz nesses 3 anos de legislatura de captação de recursos junto aos meus deputados André do Prado e o Márcio Alvino, que são minhas ferramentas junto ao governo estadual e federal. E eu acredito que desta maneira é a melhor maneira que eu posso estar ajudando Santa Isabel. Também venho aqui com todas as minhas ações legislativas, então, como eu digo, é uma prestação de conta que eu quero levar até você, munícipe que acompanha o nosso trabalho. Eu fui muito bem votado, graças a Deus, nas últimas eleições. Prestação de conta, muito legal. O que eu percebo? Além você vai falar da prestação, eu gostaria que você esmiuçasse um pouco sobre isso daqui, mas eu percebo muito que você faz questão de exaltar e de falar muito dos deputados estadual André e o Márcio sobre essa parceria que vocês têm. Primeiro fala dessa parceria, né, de onde começou tudo isso. Eu sei que você é do mesmo partido, mas eu gostaria de falar porque existe pessoas que são do mesmo partido, não tem tanta ligação que eu percebo que você tem com o André do Prado, com o Márcio Alvino, e depois eu gostaria que você falasse dessa prestação de contas de 2017 a 2020. Vamos lá, Jair, conforme você falou, vamos falar da parceria. O André do Prado e o Márcio Alvino, você, além de falar da questão política, eu conheci o André e acompanhava o trabalho dele de quando ele foi prefeito de Guararema. Ele foi prefeito de Guararema, eu sempre gostei de política, acompanhei a política regional e via como que ele atuava com dinamismo, com compromisso, com seriedade, tanto que nós temos uma cidade que é modelo não só na nossa região do Alto Tietê, como referência, também né? Todo o estado de São Paulo, que é Guararema. E, consequentemente, fui acompanhando também o trabalho do então prefeito que sucedeu o André do Prado, Márcio Alvino. E criou-se uma amizade antes deles estarem como deputados e antes mesmo de eu também ser eleito vereador. E aí o André do Prado vem candidato a deputado estadual pela primeira vez. O Partido da República, então PR, estava morto, não havia mais Partido da República em Santa Isabel por questões administrativas de pessoas que pegaram a provisória e deixaram o partido acabar. E aí a gente, com o nosso bloco político de Santa Isabel, o André sinalizando vir candidato a deputado, nós pegamos esse partido, sentamos com o André e falamos: vamos começar aqui uma parceria que você vai virar deputado e vai ser também um divisor de água para arrecadarmos recursos. Porque Santa Isabel, cidade pobre, pequena, nunca vai ser olhada como merece pelo governo do estado, pelo governo federal. E ele falou: eu venho de cidade pequena, eu sei as dificuldades de vocês e vou caminhar com vocês. E na primeira campanha, primeira eleição do André para deputado, nós já colocamos 7.500 votos para ele em Santa Isabel. 7.500 votos para o André do Prado. E na segunda, quando ele ganha o segundo mandato, colocamos 15 mil votos para ele em Santa Isabel. 51% dos votos válidos da cidade. Quantos votos válidos tem em Santa Isabel? Naquela situação, estávamos com 30 mil votos válidos, 15 mil votou em André do Prado. Então, cada 2, um votou no André do Prado. Legal. Pelo compromisso que ele cumpriu desde o primeiro mandato. E nessa que ele colocamos 15 mil votos para ele, mais
7 mil votos para o Márcio Alvino, pela primeira vez deputado federal. Então eles tiveram um compromisso, nós assumimos esse compromisso sem eles ainda serem deputados, demos as mãos, colocamos a nossa cara na cidade, esse grupo político nosso do PR, colocou a cara para a cidade e falou, vote neles. Se eles não fizerem pela cidade, se eles não forem parceiro, é eu que vocês não vão votar depois. E eles corresponderam, são os deputados que mais ajudaram Santa Isabel na história da cidade, continuam ajudando, depois também está aí no informativo, e é aí que nasce essa parceria. E eles, além da amizade, isso é uma coisa à parte, agora, politicamente falando de mandato, do compromisso do deputado com o vereador, eles são minhas ferramentas. É uma troca simples. Eu dou em voto, eles estão lá para nos representar. E eu preciso deles para trazer recursos e ajudar a minha cidade. E eles têm essa consciência. Eles são parceiros, eles atendem uma ligação minha de tarde, de noite, de domingo. Se o problema for da cidade, é um problema meu. E se for problema meu, é problema deles também. Então, é uma parceria que já é da história, da essência nossa do PR. Quem é parceiro não fica na mão. E eles ajudam, são minhas ferramentas. E eu não abro mão de ter essas ferramentas em prol do povo. Eu quis fazer essa introdução sobre essa parceria para justificar, né, essa prestação de contas, né, que consequentemente tem a ver com essa parceria. Perfeito. Eu gostaria que você falasse, pontuasse algumas questões aqui que você acha muito importante. Da onde foram 3 milhões, foi isso? Só para a saúde. Então, Jair, essa prestação de conta, eu já faço ela no primeiro mandato, eu fiz, ao término do primeiro mandato, e agora caminhando para o término do segundo mandato. Que eu acho muito importante, porque a política é muito mal vista hoje no país. Não podemos negar que hoje se tem uma pauta que eu ia falar daqui a pouquinho, pode falar. Dando uma geral popular, todo político não presta, é ladrão, faz esquema, e a população colocou ele lá e ele esquece da população. Não é verdade, não é verdade. Quem faz isso não tem coragem de colocar a cara e expor a realidade ao povo. Eu coloco a cara, eu trabalho na cidade, no nosso comércio, na avenida principal da cidade, e aqui é prova disso. Aqui só tem ações que realmente vieram. E são 3 milhões só para a saúde, no período em que eu passei na Secretaria de Saúde durante um ano e meio. Tem uma arte para você. E o André do Prado e o Márcio Alvino encararam esse desafio junto comigo, falaram, assume a secretaria, não somos do grupo político da prefeita, mas se ela fez o convite é que ela está precisando, e principalmente a cidade precisando. E entramos e fizemos. E somando todas as demais ações que tem nesse informativo, não só de saúde, mas também de infraestrutura, de assistência social, asfalto para inúmeras ruas, várias ações tem aqui. Com certeza eu saio desse mandato muito contente que, como vereador, eu consegui fazer uma linha que eu procuro agir desde o primeiro, de captação de recursos. Vereador, basicamente, é legislar e fiscalizar. Eu acho que, por causa das minhas ferramentas, eu posso dar algo a mais. E eu acho que, trazendo recurso, é a melhor maneira que eu posso ajudar, seja prefeito da minha base política, seja um opositor, mas na hora que está no cargo tem que ser todos pela população. E nós conseguimos através disso, e só aqui eu consigo por baixo somar para você, mais os investimentos que a gente conseguiu para Santa Casa, um posto do INSS de 1.600.000, inúmeras ruas que nós conseguimos asfalto, passa de 6, 7 milhões de captação de recursos, tá tudo aí, e eu fiz questão de entregar nas 25 mil pontos de correio de Santa Isabel, através dos correios, essa prestação para todo mundo. Se você não fosse político, eu ia chamar você para captar recursos aqui no Grupo Cenário, porque você é um ótimo... E olha que eu sou bom captador de recursos, hein? Eu capto recursos desde os meus 10 anos de idade, quando eu vendia alho na passarela com meu pai, então a gente sabe quando o cara é bom de captar recursos. Parabéns. Trabalha, Deus ajuda. Ó, eu quero mandar uma boa noite aqui pro pessoal que está nos assistindo, né? Tem mais gente aqui, ó, o Wellington tá assistindo, o Rony Roger tá assistindo. Compartilha aí, Rony, eu sei que tem muita gente que te acompanha, meu irmão. Mais uma vez aqui, uma boa noite pro meu amigo que tá aqui, muita gente chegando agora e não sabe que o Vanderlei Kestner, né, aqui em Ferraz de Vasconcelos, é pai do Clebão, do Posto, e aqui também tá participando conosco ao vivo aqui o Gilson, né, todo mundo conhece, da Associação Comercial. Clebão, vamos entrar no assunto que eu gostaria de saber sobre a atual administração lá da prefeita, deixa eu pegar direitinho para não esquecer o nome da prefeita aqui, fica ruim, né, a Fábia Silvia. Como que é a ligação entre o poder legislativo e o executivo? Sabemos que são dois poderes distintos, mas tem que andar em harmonia, mas um tem que, principalmente os vereadores têm que fiscalizar o trabalho da prefeita lá. Como que é? Tem base de apoio lá? Tem muita oposição? Ou ela está conseguindo trabalhar tranquilamente? Se está acontecendo
algum problema é administrativo, mas não é porque a Câmara fica barrando tudo, não. Eu gostaria de saber sobre isso. Perfeito. Como você disse, são poderes autônomos, independentes, a Câmara Municipal tem a sua atuação fiscalizatória, porém tem que andar em harmonia, sentar, planejar junto e tentar executar. Essa Câmara Municipal eu posso falar asseguradamente que não barrou a prefeita em nada. A prefeita teve uma base de situação durante esses 3 anos, uma base de situação na qual eu posso até me colocar, porque eu barrei algum ou outro projeto dela que venha que não condizia com a minha intenção ou a minha intenção representativa, mas foram poucos. Agora, projetos de suma relevância para o município, sempre a prefeita teve. Teve oposição? Tem opositores lá que levam às vezes para o lado pessoal, tem também que age sem coerência, mas isso daí acontece em todo lugar. Agora, a prefeita não deixou de executar as suas vontades político-administrativas nesses 3 anos por força da Câmara. É uma Câmara parceira que está sempre aberta à discussão. Às vezes o governo tem algum prejuízo nas aprovações, prejuízo que eu falo assim, de tempo, de sua vontade de entrar em prática mais rápido, até por inabilidade que eu acho política, porque a Câmara está sempre lá, de portas abertas, esperando. E eu confesso que a única dificuldade que eu vejo é isso, é o Executivo conseguir ter uma maior proximidade, ver o Legislativo como um parceiro, como uma asa de um avião que o Executivo está de um lado e nós estamos do outro, e esse avião só vai voar se a gente tocar ele junto, entendeu? É a única dificuldade que eu acho que eles têm, é um pouco no relacionamento com o Legislativo, poderia ser um pouco mais próximo, mas em nenhum momento essa Câmara deixou de aprovar nada que seja prejudicial ao governo, ao povo, pelo contrário, estava sempre lá. E nesse processo, se nós quiséssemos o Legislativo na sua maioria, usado de sacanagem, não usado na legalidade e utilizado como alguns queriam, até para poder ter afastado ela definitivamente e caçado ela, mesmo não sendo de nossa competência, poderíamos ter feito. E ela ia ter que recorrer na justiça e iria voltar. Mas não. Coerência, coerência dentro dos atos legais e da prerrogativa do vereador. Então essa Câmara Municipal, a prefeita, se ela terminar o mandato dela, ou se ela for continuar, ou se ela não for, de 2017 a 2020, não pode reclamar da Câmara. Eu acho que muitos prefeitos queriam ter uma Câmara parceira, como essa Câmara foi, e não é porque é a prefeita X ou se é o prefeito Y. Eu acho que tem que ser assim. A Câmara tem que fiscalizar sim. Nós fiscalizamos muito a prefeita. Não precisa também ser só em plenário. Ligar aqui, ó, nós temos o vereador que é líder de governo. Ô vereador, o que é isso? Tá errado. Não é assim, não vai passar. Eles vão lá e eles retiram o projeto. Eu fui presidente da Comissão de Justiça e Redação por 2 anos. Chegou o projeto lá, tá errado ou é ruim, o jurídico dá parecer, a gente liga pro advogado da prefeita ou pra prefeita. Prefeita, pode tirar. Porque não vai passar, está errado, não condiz com a necessidade, não condiz com as prioridades do momento. E o Executivo, às vezes, mesmo fazendo o biquinho, mas acaba retirando. Então é a atuação fiscalizatória. O recurso, aonde o recurso é empenhado, a Câmara fiscaliza. Tem as comissões permanentes, o vereador não viu que o dinheiro foi lá. Tem comissão de saúde, tem comissão de educação, que acompanha os processos, que acompanha os atos administrativos. Então é fiscalizado sim, e é um poder que é harmônico e está sendo parceiro da prefeita. Nesse ponto, se reclamar, está reclamando de barriga cheia. Não pode reclamar. Você chegou a ser presidente da Câmara também por um curto período de tempo lá, né? Isso. Eu saí para dar essa força, aceitei esse desafio, esse convite e trabalhei no governo da prefeita Fábia como secretário, assim como ela foi secretária de Educação no governo do Hélio Buscarioli. Ah, ela foi? Ela foi secretária de Educação também. Parabenizo ela também, porque hoje até falou que o seu Hélio não fez nada, mas ela estava lá e ajudou muito o seu Hélio a fazer alguma coisa. Ela falou que fez mais do que ele em 8 anos e foi uma ótima secretária de Educação, mas ajudou muito o seu Hélio, quando o seu Hélio fez muito também. E Prefeita, deixa eu pegar uma parte aqui, eu não aguento. Quem me conhece sabe que eu não aguento. Você tem que pegar o exemplo aqui, né? Não cuspir no prato que comeu, né? Porque ele trabalhou no seu governo como secretário, não tá aqui vindo falar mal da senhora. Nunca. Né? Não dá pra senhora também, né? Não reconhecer o trabalho que foi feito pelo outro prefeito aí. Então tem que, humildade, a pessoa tem que aprender e é de berço. Pode continuar. Então, e aí eu fiquei esse 1 ano e meio ajudando a prefeita, trabalhando, me dedicando, vesti a camisa e acordei todos os dias sendo secretário.
Só que antes de eu assumir a secretaria, eu tinha sido eleito vice-presidente da Câmara Municipal de Santa Isabel. E aí eu fiquei durante esse 1 ano e meio, e quando teve um problema também num processo desde 2002, 2003, que vinha rolando com 2 vereadores que faziam parte lá da Câmara, e saiu a decisão final, que eles tiveram a perca dos direitos políticos. E eu era o vice-presidente, então eu voltei da Secretaria de Saúde, eu entendi que naquele momento a missão estava cumprida, as dificuldades foram imensas, os recursos captados, empenhados e executados na Secretaria, mas aquele momento era o momento de eu voltar para o Legislativo, dar continuidade no momento turbulento que estava a casa com a perca do mandato de 2 vereadores. Nós precisávamos, até eu como membro do Executivo até então e legislador eleito, poder estar ali para a gente acalmar os ânimos, colocar a cidade nos trilhos e continuar tocando, porque eleições ainda estavam longe de 2020 e ali a prioridade era o bem da cidade. Então eu voltei para o Legislativo, com a concordância da prefeita, falei obrigado, está aqui, continuarei trabalhando pela saúde do município, pela Santa Casa, por todos os locais onde a gente capta e empenha recursos, e foi assim que aconteceu. Eu voltei e ainda finalizei o ano, mais 4 meses como presidente da Câmara. Eu que fiz o chamamento de abertura para o processo, para a processante da prefeita, foi proposto por um vereador, e eu ainda tive a oportunidade como presidente de abrir essa processante. Logo depois nós tivemos a votação no início desse ano, e foi isso. Então eu consegui também, num único mandato, ser vereador, exercer a função de secretário de saúde, exercer a função de presidente da Câmara, e isso muito me orgulha, me honra, porque é só bagagem que a gente vai adquirindo para poder enfrentar os desafios da vida. Tá certo. Muita gente assistindo. Quero pedir para vocês, principalmente aí de Santa Isabel, que vocês estão chegando hoje por conta da entrevista do Clebão, curta a nossa página, porque para você curtir, se você curte a nossa página, toda vez que sobe um programa nosso, chega a notificação para você e você acaba acompanhando tudo que acontece na região. Nós temos um programa de manhã chamado Bom Dia Ferraz, mas a gente não fala só de assuntos da cidade de Ferraz, a gente fala de todas as cidades aqui do Alto Tietê, do Brasil, né, da região do Brasil e fora do Brasil também. Um programa que hoje é recorde de audiência aqui no nosso horário das 9 às 10, todo mundo assiste, e eu vou ficar muito feliz de você aí de Santa Isabel acompanhar e mandar as notícias que acontecem aí, porque a gente retrata aqui no Bom Dia Ferraz, das 9 às 10, de segunda a sexta-feira. Júnior e eu nós apresentamos aqui, Júnior dos Anjos do Carranca, né, apresenta o programa de manhã cedo, juntamente aí com a nossa galera, né, o meu filho Lucas, que está na faculdade agora, o Henrique, que também está na faculdade, o Luiz Respeita Januário, que está aqui trabalhando aqui. Então, será um prazer ter você conosco. Vamos, eu vou pedir para o pessoal que está anotando as perguntas. Se tiver pergunta, o Natan tá lá no outro estúdio lá assistindo, pode trazer para mim se tiver alguma, né? Mas se não tiver, a gente vai quase dando um tom de ir finalizando o programa. Mas agora eu quero falar de eleições 2020. É notório que nós precisamos começar a fomentar as eleições desse ano, Clebão, porque é muito importante. Esse programa foi criado principalmente para isso, para as pessoas entenderem os perfis e saber o que a pessoa tem em mente para poder passar para elas. Eu não sei se você é candidato a prefeito ou a vereador, mas o que eu percebo, né, sabendo um pouco da história, do seu trabalho lá na cidade de Santa Isabel, eu percebo que até por conta de você estar no partido, um partido que ele está crescendo a cada dia, não só lá na cidade, mas nos municípios, onde vê o PL administrando, a gente percebe que vocês parecem que tem uma característica muito única de administração. E aí, consequentemente, os nomes que estão no PL, eles começam a se destacar. Nós sabemos que tem 2 vereadores do PL lá, é você e tem um outro rapaz, que eu vou pegar o nome dele aqui, que eu até marquei, engenheiro, arquiteto, né? Luizão Arquiteto. Luizão Arquiteto, viu, companheiro, presidente da Câmara, atual presidente. Presidente da Câmara. Eu percebo, né, eu posso estar enganado, que você é uma grata surpresa lá no que tange a política. E, consequentemente, isso é agradável saber que você também está sendo cogitado, possivelmente, para ser candidato a prefeito lá na cidade. Nós sabemos hoje que o Hélio, né, o que foi prefeito, Buscarioli,
ele é o nome que está mais em evidência ainda, lá até nas pesquisas mostra. Mas para você estar no mesmo partido, tem a possibilidade de possivelmente ele apoiar, você vir candidato a prefeito? Você parou para pensar nisso ou ainda, na sua opinião, é muito cedo? Jair, as eleições estão aí, estão batendo na porta, não é cedo, é um momento que os partidos têm que estar organizados para poder ir para esse pleito. O Partido Liberal, o PL, hoje é um diretório constituído em Santa Isabel. Estamos organizados, prontos para, mais uma vez, como nas 2 últimas eleições, oferecer um projeto de administração, de gestão para a cidade. Esse é o nosso compromisso. Nós fizemos isso pelas 2 últimas eleições. Não tivemos a aprovação da população. Escolheram os adversários, na situação passada, a Fábia, e na retrasada, o padre Gabriel Bina. Respeitamos e continuamos trabalhando e sendo o partido que mais captou recurso e que mais ajudou esses 2 governos. O padre Gabriel é do Partido Verde, a Fábia é do PRB, mas eu tenho certeza que eles têm lá no fundo da consciência e no coração deles que foi o partido que sempre deu a mão e ajudou eles, é o PL. Então era o PR e hoje o PL. O que a gente tem para esse cenário de 2020? Nós sentamos com o nosso bloco político interno de Santa Isabel, com a estadual, com as nossas referências regional, que são o André do Prado e o Márcio Alvino, pesquisas que já estão sendo feitas por outros partidos foram divulgadas. Muito nos orgulha aparecer figurando como pretendente, como possíveis nomes. O nome do seu Hélio Buscarioli hoje em primeiro lugar. Tô sabendo. Temos também o meu nome figurando entre os 4 primeiros. Isso é muito gratificante. E sendo que nem eu e nem o seu Hélio nos colocamos ainda como pré-candidatos. Hoje nós temos como pré-candidatos a prefeita Fábia e o ex-prefeito e o vice-prefeito Carlos Chinchilla. E alguns outros nomes que já vêm aparecendo lá na cidade. Então, dentro desses 4, aparece 2 do PL. Isso mostra que o partido está ainda tendo o reconhecimento por tudo que vem fazendo pela cidade. O seu Hélio, ele tem a nossa preferência pelos números, pelo trabalho que ele já fez, pela história política que ele fez, pelo comprometimento que ele tem com a cidade e principalmente porque nós somos um partido de parceiro. E com parceiro não se trai e não se larga na mão. Então hoje, se seu Hélio Buscarioli falar, eu quero ser candidato a prefeito, nem que seja para ele perder como nós perdemos há 3 anos com ele. Ele vai sair, nós vamos ganhar, vamos lutar para ganhar, e se for para perder, nós vamos perder com ele de novo. Mas nós somos parceiro e parceiro não deixa na mão. Essa é a minha linha de conduta. Se o seu Hélio achar por bem que não quer vir, ele está no projeto, ele é o presidente de honra nosso do PL, ele vai continuar sendo uma referência, um norte de respeito e de bom executor da cidade que ele já foi e pode ainda ser. Agora, se o seu Hélio falar, não, eu quero estar no projeto, mas no momento eu não quero, por qualquer motivo pessoal, familiar, administrativo, que ele também é um empresário muito bem sucedido e muito atarefado, e o seu Hélio chegar a falar que não quer, isso eu já deixei bem claro para todo o nosso bloco político. Meu nome está à disposição, se o partido assim entender, se as pesquisas assim mostrarem, para ser candidato a prefeito. Se o partido falar, não, nós vamos lançar o vice-prefeito de tal candidato, e você é o escolhido por nós, eu estou também à disposição do partido. Se o partido chegar e falar, não, nós queremos que você continue sendo uma liderança no legislativo e você vai sair candidato a vereador, estou com o partido. E se meu partido chegar e falar, e você não vai sair para nada, e vai fazer coordenação ou vai trabalhar pelo partido, eu também estou com o partido. Então, hoje, se nós falarmos em eleição 2020 e falar, seu nome está à disposição, você é pré-candidato? Não, ainda não sou pré-candidato, o seu Hélio tem toda a preferência. E caso ele não quiser, não vou negar que meu sonho é ser prefeito da minha cidade, Santa Isabel. Vou lutar muito por Santa Isabel se um dia Deus assim abençoar e a população quiser, mas por enquanto nós estamos aguardando. O seu Hélio Buscarioli escolheu o que ele quer e se ele assim não entender que não quer e que não é mais momento, meu nome está à disposição das lideranças do partido. O que a gente acompanha por aí é tanto puxação de tapete que a gente vê em outros lugares, e quando a gente ouve uma fala dessa aí, a gente tem até que parabenizar.
né? Respeito, acho que é a base de tudo, não só na política, né? O respeito é a base da vida. Você respeitando, você é respeitado. Você reconhecer quem veio primeiro, quem conseguiu construir, é melhor ainda. Então, parabéns, viu, Clebão, por ter essa postura. Obrigado. Né? Isso daí, eu sei que é de família, porque seu pai também é um homem íntegro na cidade, uma pessoa que todo mundo respeita. E eu, como minha mãe diz, dignidade e integridade vem de berço. Né, e eu acredito que veio do berço aí familiar da sua residência. Nós estamos chegando quase ao término do programa, mas tem duas perguntas. Uma você já respondeu, que é do Aldemir Taveira. Ele fez duas, né? Perguntou se você era candidato a prefeito, já respondemos aqui. Tem uma outra, vou perguntar, mas eu não sei se você está a par desse assunto, se você tem opinião formada sobre isso. Clebão, é viável um corredor metropolitano ligando a cidade de Jacareí ou até mesmo Arujá, mesmo porque tem um projeto que vai ligar Tucuruvi a Arujá via Guarulhos. Está sabendo sobre isso? Tem alguma opinião formada sobre corredor metropolitano? Eu sei do corredor metropolitano que vai interligar aqui Ferraz de Vasconcelos até Arujá. Isso. Esse do Tucuruvi via Guarulhos, eu ouvi alguma coisa que está em estudos. Se não me engano, é pela Artesp, que é a empresa que é reguladora, que faz todo o trabalho de levantamentos, fiscaliza a MTU e faz também todos os diagnósticos de necessidade de linha. Então, é difícil a gente falar, mas toda e qualquer interligação viária que vá até Santa Isabel é importantíssimo. É importantíssimo, é lógico. Nós somos uma cidade que devemos admitir, é uma cidade dormitório. É isso aí. Nós não temos um parque industrial onde possa alocar a maioria da nossa população. Nós sofremos restrições ambientais, são 83% de área de reserva de mananciais. Então isso inviabiliza o crescimento de um parque industrial. Nós temos uma pequena faixa na próxima rodovia Presidente Dutra e que falta agora ter um planejamento de desenvolvimento industrial e executar isso através de incentivos tributários, incentivos fiscais para atrair empresas para Santa Isabel. E aí precisaria sim ter essa interligação viária com o corredor metropolitano. Eu tenho certeza que tanto quanto Santa Isabel é interessante, é também para o governo do estado. Só que eles são bem criteriosos nessa questão de estatísticas e estudo para a criação de corredores. Se tiver, por exemplo, esse que interliga Ferraz a Arujá, está bem próximo nosso, e se ele pudesse se estender até Santa Isabel futuramente pelo governo do estado, e isso tenho certeza que, sendo possível, nossos deputados vão se empenhar, seria sim um salto de desenvolvimento, principalmente por ser uma cidade dormitório. Agora vamos aguardar essas movimentações, porque isso depende única e exclusivamente do governo do estado e no que nós pudermos atuar dentro do município, movimentando essas nossas ferramentas que são os deputados. E se preciso mobilizar até a população para a gente conseguir pressionar o governo estadual, pode ter certeza que será feito tudo o que for possível para o desenvolvimento do município. Tá certo. Isso serve de alerta também para a Prefeitura de Ferraz, os vereadores, até porque a gente sabe que tem um plano, né, que está sendo estudado já faz tanto tempo aqui para Ferraz de Vasconcelos, que é o plano diretor, e né, não sai da teoria, né, tem que entrar na prática, tem que resolver de prática, porque por conta desse plano diretor, muitas coisas, né, aqui em Ferraz estão empacadas por conta, né, da aprovação já está aprovado, mas da execução na prática aí do plano diretor para Ferraz de Vasconcelos. O papo, quando é bom, vai muito rápido, nós estamos quase chegando à parte final do programa. Quero agradecer a audiência de todo mundo que está assistindo agora, de você que vai assistir depois, pedir para você compartilhar esse link, para você principalmente de Santa Isabel, é uma cidade que eu tenho certeza que a partir de agora, você que ainda não conhecia a TV Cenário, né, passa a conhecer, pedir para você compartilhar, para você curtir a nossa página, como eu digo sempre, toda vez que você curte a nossa página, chega notificação para você e consequentemente você vai saber de tudo que acontece na nossa região através da nossa programação. Nós temos o Bom Dia Ferraz, das 9 às 10 toda manhã, nós temos aqui o Dialogando com Lideranças, que é esse programa que a gente entrevista pessoas voltadas à área política, nós temos uma outra bancada, que é o Cenário Debate, que a gente faz entrevista com 6 personalidades de uma vez, inclusive segunda-feira começa, né, os debates, né, os bate-papo com os pré-candidatos a vereador aqui da nossa cidade, da região. Então é muito importante você curtir a nossa página para saber tudo o que acontece aqui na nossa região. Hoje nós estivemos com ele aqui, né, o Clebão, né, amigo, parceiro da cidade, nasceu aqui há 20 anos, está morando lá em Santa Isabel, filho do Vanderlei, sobrinho do Beto que acabou de chegar aqui.
aqui, meu amigo Beto tá assistindo também, a família, todo mundo conhece. E o Nelsinho, hein? Oh, meu Deus, Nelsinho, jogador de futebol. Eu antigamente falava, né, seleção brasileira. Faz tempo que eu não vejo o Nelsinho. Fala um pouco do tio aí, vai. O tio agora tá só desfrutando da aposentadoria, curtindo a vida. Já trabalhou muito, né? Já deu muita alegria pro meu São Paulo. Então verdade. Agora ele tá só desfrutando da vida dele. Tá sempre em Santa Isabel, que ele continua com essa propriedade lá, que foi o que me levou a conhecer e viver em Santa Isabel. Então, volte e meia, ele tá lá em Santa Isabel, quase todo final de semana, curtindo as nossas belezas naturais e desfrutando do espacinho dele, do cantinho dele lá na nossa Santa Isabel. Falavam, não sei se é verdade, não sei se seu pai já contou essa história, mas falava que da família o mais grosso era o Nelsinho, é verdade? E ele que conseguiu ser jogador de futebol, ele era bom mesmo de bola. O Vanderlei uma vez falou pra mim que ele jogava mais bola que o Nelsinho. Eu também sempre escutei que o Vanderlei, meu pai, era melhor que o Nelsinho. Só que eu também sempre escutei que meu pai era mais preguiçoso. E o Nelsinho, como ele era atleta, mais dedicado, ele era mais completo. Por isso que ele chegou no São Paulo, na seleção brasileira. Fora do país, né? Chegou a jogar até num time aqui de Itaquera. Você já viu a história, você já viu a história do Sem Grama, não? Você já viu a história do Sem Grama? Não, o Sem Grama eu lembro dele, mas qual é a história? Tem várias dele. O Sem Grama foi assistir um jogo, né? E o Nelsinho tava jogando. E aí o Nelsinho fez um gol lá no Morumbi. E aí o Sem Grama chegou com a camiseta do São Paulo toda assinada aqui, de autógrafo, né? Do São Paulo, e todo feliz. Aí perguntaram, Sem Grama, por que você... Como que aconteceu que você tá com essa camiseta toda autografada? Não, eu acabei de vir do estádio agora. Né, o Nelsinho fez um gol e deu essa camisa pra mim. Eu imaginei que acabou o jogo, o Nelsinho assinou, né, mandou os amigos assinar e entregou na mão dele. Mas eu falei, mas conta essa história. Ele falou, não, o Nelsinho fez o gol, tirou a camiseta, saiu gritando gol, pegou a camisa e falou, isso aqui é pra você, Sem Grama. E já tava assinado. O Sem Grama é muito... As lendas do Sem Grama. Do Sem Grama. Sem Grama é um grande amigo, né? Eu lembrei um abraço do Nelsinho, do Sem Grama. Gente, eu quero agradecer de verdade a audiência de vocês, né? Foi uma noite muito agradável, onde um garoto que saiu de Ferraz de Vasconcelos, agora está em Santa Isabel, se tornou um grande homem lá, um empresário bem-sucedido, um grande político. Contamos a história dele, como ele foi introduzido na política, o respeito que ele tem por aquelas pessoas que já passaram. Falamos das polêmicas sobre a cidade, que não foram poucas no tempo para cá. E finalizamos falando dos projetos e realizações das emendas, dos projetos que foram encaminhados através dele enquanto secretário, ele enquanto vereador, mais de 5 milhões se juntar tudo lá. Então, com certeza, é um grande nome a ser prefeito da cidade de Santa Isabel. Mas claro, como ele disse, tem preferência lá, tem uma fila, e ele sabe que ele respeita essa fila. Ô Clebão, quero agradecer novamente, né, você ter vindo aqui, aceita o nosso convite. E antes de finalizar, eu gostaria de você, suas considerações finais, falar aquilo que ainda você não falou. Jair, foi muito gratificante, é muito bom estar aqui com você. Eu quero deixar para a população de Santa Isabel que as eleições estão aí, nós estamos nos aproximando de um período em que é fundamental para a vida de todos nós de Santa Isabel. Nós não podemos deixar que os fake news, que as conversas maldosas, que o mal prevaleça sobre o bem. E uma eleição tem que ser um ato popular em pró ao bem das pessoas. Então, analise, acompanhe debates, veja o histórico político das pessoas que estarão envolvidas, sejam elas os candidatos a prefeito, a vice, a vereador. Eu não peço que todos gostem de política como eu gosto, mas eu acho que é importante, Jair, que a população chegue numa consciência de que eu não preciso gostar de política, mas eu tenho o dever de acompanhar a política, porque é ali que vai influenciar direto nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos e na vida dos nossos netos. Não existe outro caminho, a não ser politicamente, para a gente conseguir ter uma cidade melhor, uma cidade que a gente deseja e uma cidade que a população merece. Então, muito vai se falar de verdades e muito vão se falar de inverdades. Muitos ataques vão acontecer, então nós temos que deixar sempre o oba-oba, ou a questão negativa de lado, sentar com seus filhos, sentar com a sua família. Entra na internet, hoje é uma ferramenta muito rápida que você consegue comparar o trabalho das pessoas. Não estou falando na questão pessoal.
pessoal, cada um tem a sua, e ali é responsabilidade de cada um. Agora, no histórico político, quem pleiteia algo, quem quer oferecer algo e quem quer assinar o contrato de compromisso de funcionário da população, tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. Para mim entrar numa faculdade, eu tive que fazer um vestibular e ver se eu era competente. Para mim passar numa empresa, eu tenho que fazer um processo seletivo. Para mim conseguir trabalhar numa multinacional, tem uma seleção super rigorosa. E por que para ser um representante, para ser um prefeito, para ser um vereador, nós vamos votar por modinha? Porque é bonitinho, porque é bonzinho ou porque é legal? Não. Nós temos que também saber avaliar, e a melhor maneira do povo avaliar e dar a resposta é avaliando o histórico político e chegando na urna sem pegar papelzinho do chão, sem pegar R$50 para votar. Vota com convicção. Vota em quem você olhou, pesquisou, ou você conhece o trabalho e fala assim, ninguém muda meu voto mais porque eu olhei e eu sei que fulano ou ciclano merece seu voto, porque ele vai ser eu lá dentro durante 4 anos. E aí quem você avaliou sabe que ele assinou um contrato com a população e ele terá que cumprir, senão ele vai ser responsabilizado e vai pagar caro, senão honrar o seu patrão, que é o povo. Tá certo. Eu acho que o Clebão, ele assiste o Bom Dia Ferraz todos os dias, porque é a nossa linha mesmo. Eu falo sempre sobre isso. Tem até uma frase que eu utilizo, que é 1 minuto para votar e 4 anos para se arrepender. É isso mesmo. Se você não avaliar de verdade, e o que ele falou é muito certo, né? Hoje a tecnologia, você consegue saber. Tem cara que não consegue cuidar nem da casa. O cara não consegue cuidar nem dos filhos, nem pensão alimentícia, o vagabundo não paga. E quer ser vereador da cidade, quer ser prefeito da cidade, quer tomar conta de uma sociedade. E eu falo mesmo, não tenho papo na língua não, e eu não tenho medo de represário, porque aqui eu não tenho rabo preso. Eu trabalho muito, desde os meus 10 anos de idade, para bancar toda essa estrutura, e tudo que eu banco aqui é com trabalho, não é com vagabundagem não. Mas que tem uns vagabundos, tem. Cara que não faz nada o dia inteiro, né? Separou da mulher, tem filho jogado pra um monte de lugar aí, não paga pensão alimentícia e vem bancar de bonitão nas mídias sociais querendo ser vereador da cidade, querendo ser prefeito da cidade. Então, ó, toma cuidado com esses oportunistas aí, que época de eleição, o que parece de fiscal do povo, não tá escrito, né? Um cara com celular vagabundo na mão, que uma internet que nem funciona direito, ele já acha que já é o dono da cidade. Então toma cuidado com esses aproveitadores aí que nunca fizeram nada na vida. Você olha o histórico do camarada, só coisa ruim, né? E aí quer pagar de bom moço na época de eleição. Eu falo mesmo, né? E todo mundo sabe onde eu fico aqui, ó. É Rua Avenida Brasil, 2035, Sala 9. Se porventura um desses vagabundos não souber meu endereço, eu já passo, pode vir conversar comigo aqui que não tem problema não, tá bom? Então, gente, ó, eleição é pra isso. Tá? Nós estamos chegando, outubro, chega da gente ficar errando, voltando, só porque eu acho o cara gente boa, a menina gente boa, olha ela, não, eu gosto da fisionomia. Acaba com isso, gente. Dá um zoom em mim aqui, ô Luiz. Acaba com isso, pessoal. Eleição é coisa séria. Não custa você avaliar um pouco a pessoa, se ela tem capacidade. Eu não tô dizendo formação acadêmica, não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo, vê se a pessoa tem condição, se ela sabe fazer aquilo, né? Se ela tem vocação para ser político, se ela já fez alguma coisa na vida dela que ajudou alguém, né? Nunca ajudou um mendigo na rua, quer ser vereador, quer ser prefeito da cidade. Né? Não cuida dos filhos, não cuida da mulher, né? Tem 50 mulheres no meio da rua, deixa a mulher lá vagando e quer ser vereador da cidade. Eu falo mesmo, eu não tô nem aí pra represária, tá? Porque a gente trabalha sério e tem que se falar, porque nós que somos da imprensa, da comunicação, a gente não alertar o povo, daqui a pouco tem eleição de novo na nossa cidade e nada muda, tá bom? Cleber, eu sei que é a primeira vez, não quero te assustar não, tá? Tranquilo. Mas tem que se falar, porque todo mundo que me conhece sabe que essas minhas características, quando se fala da cidade, como se fala de vidas, porque você vai nos postos de saúde aí, você vai nos hospitais, você vai aí nas creches, você vai nos lugares que são coisa pública, a gente às vezes não vê a coisa acontecendo e a gente depois começa a perseguir, a reclamar. Aí você pergunta pra pessoa quem você votou, nem lembra. Então é muito importante as eleições desse ano. Pessoal, quero agradecer de verdade a audiência de vocês, né? Todo dia, Bom Dia Ferraz das 9 às 10. Curta a nossa página, é muito importante a sua
participação. Você comerciante, eu digo sempre, nós temos diversos projetos de marketing. Esse estúdio aqui que você não está vendo, mas eu já divulguei, ele é novo, nós lançamos há pouco tempo, visando não só as eleições municipais, viu, Clebão? Quiser fazer marketing, campanha, porque é assim mesmo que faz. Você, empresário da cidade, que tem o seu comércio, que precisa divulgar, fazer trabalho da mídia social, me especializei em mídia social, estou me formando agora, né? Estou me formando em mídia social, em marketing digital. Nós temos uma estrutura fantástica. Então você que quer fazer algum trabalho, nos procure, é muito fácil. Aí na própria página você vai saber os nossos contatos e eu vou até você e a gente vai fazer um trabalho para potencializar o seu trabalho, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima vez, se Deus quiser. Tchau, tchau. Dia Designer, qualidade e conforto a preço de fábrica. Com fabricação própria, a Dia Designer trabalha com uma equipe de decoradores e projetistas altamente qualificados, no qual vão ajudar você a organizar e decorar os diversos ambientes de sua casa, com uma novidade, sem custo algum. Isso mesmo, não cobramos taxa de visita do projetista e nem do projeto de sala. Trabalhamos com sofás, cadeiras e estofados em geral, com tecidos de alta qualidade sob medida, 100% parafusados e estrutura inteira, com 1 ano de garantia de espuma, 1 ano de garantia no tecido e 5 anos de garantia na estrutura. Venha conferir em nossa loja as novidades e tendências do momento. Estamos na Rua Otávio Rodrigues Barbosa, número 214 Centro, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Telefones 11 4674 3634 ou pelo WhatsApp 981 22 9003. Dia Designer, qualidade e conforto a preço de fábrica.